Projeto de lei número 1241 de 2023, de autoria da deputada federal Rosângela Moro, que altera a Lei Orgânica da Saúde para modificar a composição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEC. O parecer é favorável, o número 1 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O relator da matéria é o senador Sérgio Moro. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 e 2, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. A emenda número 2 foi retirada pelo autor. Foi apresentado o requerimento número 1 de 2025 de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que solicita urgência da matéria. Em votação, o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer sobre a emenda, apenas sobre a emenda apresentada. Faço a designação do senador Sérgio Moro para proferir o parecer de plenário. Agradeço o presidente Davi Alcolumbre e vou então ao parecer. Relatório. Venho ao exame dessa relatoria as emendas apresentadas em plenário ao projeto de lei 1241 de 2023, da deputada Rosângela Moro, que altera a lei 8.080, 19 de dezembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para modificar a composição da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC. O projeto 1241, cujo propósito é acrescentar um representante da sociedade civil com direito a voto na CONITEC, foi analisado exclusivamente pela CCJ, dela tendo recebido parecer favorável à sua aprovação. Encaminhada ao plenário, a proposição recebeu duas emendas. Emenda número 1, plenário de autoria do senador Alessandro Vieira, altera a redação do artigo 3º, para especificar que o dispositivo se refere a critério de desempate e aos requisitos para indicação de organização da sociedade civil. Já a emenda número 2 de plenário, de autoria do senador Eduardo Gomes, ela foi retirada do plenário, não sendo necessária aqui a apreciação. De acordo com o artigo 277 do Regimento Interno, a matéria deveria retornar à CCJ para a análise das emendas eventualmente apresentadas. No entanto, com a aprovação do requerimento número 1, 2005 da CCJ, que solicitou urgência na tramitação da matéria, o exame das emendas será feito diretamente em plenário, com fundamento nos artigos 336, inciso 2, 338, inciso 4 do Regimento Interno do Estado Federal. A análise. É essencial começar essa análise destacando a importância da matéria. O PL 1241, aprovado por unanimidade na CCJ, representa um avanço nos processos decisórios da CONITEC. Ao incluir um representante da sociedade civil com direito a voto, o projeto fortalece a participação popular, princípio basilar do Sistema Único de Saúde, e torna as decisões sobre a incorporação de tecnologias ao SUS mais sensíveis às necessidades das pessoas. Em suma, o projeto versa sobre um dos principais desafios da gestão de tecnologia em saúde, assegurar a efetiva participação das pessoas e grupos afetados no processo decisório. Embora haja consenso sobre a relevância de incluir a sociedade nos processos de avaliação dessas tecnologias, a Lei de Literatura Especializada destaca as dificuldades atuais em tornar essa participação realmente significativa, alertando para o risco do tokenismo. Essas críticas reforçam a necessidade de ações concretas para assegurar que as demandas sociais sejam devidamente consideradas nas recomendações da CONITEC. Promover a participação vai além de convidar a população a expressar opiniões ou perspectivas. É assegurar que as diversas vozes de fato influenciem as decisões que moldam as políticas públicas e o acesso aos cuidados de saúde. Sob essa ótica, destacamos o mérito do PL ao criar o espaço de participação efetiva na CONITEC. A garantia de direito a voto para organizações da sociedade civil, diretamente ligadas aos usuários, representa avanço concreto na democratização do acesso às tecnologias em saúde e na corresponsabilização entre Estado e sociedade. Essa medida aproxima o processo decisório das realidades vividas por grupos diretamente impactados pelas tecnologias analisadas, contribuindo para recomendações mais efetivas, transparentes e equânimes. Passamos à análise das emendas apresentadas em plenário.
A emenda número 1 de plenária, apresentada pelo senador Alessandro Vieira, reflete uma preocupação legítima com a clareza do texto, ao buscar especificar que os critérios mencionados no artigo 3º incluem os critérios de desempate nas votações da CONITEC, bem como sobre os requisitos para a indicação da organização da sociedade civil. Essa iniciativa considera a nova composição dos comitês, que passarão a ter um número par de integrantes. Do ponto de vista da técnica legislativa, a alteração proposta, a inclusão da expressão desempate, preserva o espírito do projeto. Trata-se, já que estabelecia que a CONITEC deveria definir os critérios e requisitos para a representação da organização da sociedade civil. Trata-se, portanto, de aperfeiçoamento oportuno, que confere maior clareza e precisão ao texto, de modo que, aqui eu ressalto, acato a referida emenda como ajuste redacional do PL 1241, de 2023, com a concordância, inclusive, do proponente da emenda. Adicionalmente, em atendimento à boa técnica legislativa, promovo o desmembramento de parte do teor do caput em parágrafo único, nos termos da subemenda de redação apresentada abaixo. A emenda 2 de plenário, de autoria do senador Eduardo Gomes, embora bem intencionada, houve a retirada do plenário, então não tem necessidade de nós examinarmos. Passo ao voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação da emenda de redação, número 1 do plenário, nos termos da subemenda de redação apresentada. Subemenda, a emenda número 1, plena de redação. Dá-se ao artigo 3º do projeto de lei 1241 de 2023 a seguinte redação. Artigo 3º. A CONITEC adequará seu regimento interno para estabelecer os critérios de empate e os requisitos para a indicação da representação da organização da sociedade civil, referida no artigo 19, que da Lei 8.080, 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica de Saúde. Parágrafo único. A adequação de que trata o caput se dará no prazo de 180 dias, contados da data de publicação dessa lei. Eu agrego aqui, apenas por oportuno, agradecimento, primeiro à deputada federal Rosângela Moro, que é autora do projeto, que está presente aqui no plenário. Também ao senador Otto Alencar, da CCJ, que teve a sensibilidade do trâmite rápido desse projeto, igualmente aos pares que votaram a favor dele. E também agradeço em especial aqui o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela sensibilidade no trato desse projeto, que indicou na CCJ, e também ao senador Efraim, que colocou aqui, liderou a aprovação da urgência. Na verdade, presidente, é muito simples. A CONITEC, que decide sobre a inclusão de medicamentos e tratamentos no Sistema Único de Saúde, passará a contar com um representante da sociedade civil, um representante de uma associação representativa relacionada à especialidade ou à patologia em debate naquela sessão. Então, se vai decidir sobre doenças renais, um representante da Associação dos Doentes Renais do Brasil. Se for decidir sobre uma doença rara, um tratamento ou inclusão de medicamento, igualmente vai ter presente um representante da associação desse grupo. Projeto extremamente meritório que tem um grande potencial em melhorar o serviço de saúde do nosso país. É o voto, então, pela aprovação nos termos já mencionados. Só faço aqui uma observação, que a emenda do senador Alessandro está sendo acolhida como de redação. Tá? E pergunto à mesa se esse também é a declaração, o entendimento da mesa. Será votado nos termos do parecer de Vossa Excelência. Nos termos do parecer, tá bom. Para discutir, presidente. O presidente, só uma questão de esclarecimento. Eu vou iniciar a discussão. Para o relator ainda, porque aí já resolve a nossa participação. Eu vou discutir a matéria e vou conceder a palavra a Vossa Excelência, o senador Espiridião a mim. Concedo a palavra ao senador líder Rogério Carvalho. Não, o senador Jacques Wagner teve que sair e fez um acordo com o senador Sérgio Moro sobre
o parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 3º. A adequação de que trata o caput se dará no prazo de 180 dias, de que foi combinado com o senhor de que isso deve ser vetado porque isso é inconstitucional e tem um acordo de não haver derrubada do veto. Foi isso que... Sim, nós conversamos com o senador e como o projeto tem iniciativa no Legislativo, há um entendimento histórico, né, da AGU de que não se pode impor esse tipo de obrigação ao Executivo. Então, nós desdobramos para que ele fosse vetado e, evidentemente, na linha de coerência, não creio que trabalharemos para derrubar o veto. Eu, particularmente, não o farei. Perfeito. Mas eu só também fiz ali uma ressalva que solicitaríamos, então, ao Poder Executivo que, apesar do veto, envidasse os esforços para que fosse regulamentado num prazo razoável, né? Perfeito. Obrigado, senador líder Rogério Carvalho. É exatamente esse artigo que foi desmembrado que será a emenda de redação acolhida pela mesa, dentro do acordo construído. Concedo a palavra ao senador Espiridião Amin. Senhor presidente, só para muito rapidamente cumprimentar o senador Sérgio Moro, cumprimentar a deputada Rosângela, sua esposa, e ressaltar aqui o que eu tive a oportunidade de externar durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Este é um projeto que tem como objetivo humanizar, ainda que respeitando os princípios científicos, aqueles que mais precisam e os mais fragilizados. Ele abre num comitê, numa comissão que tem essa grave responsabilidade de incorporar novas tecnologias para que a medicina possa curar aqueles que mais precisam. Ele coloca um radar de sensibilidade, senadora Damares, porque eu tenho presenciado, tenho me defrontado com necessidades nesse campo que chegam a desmontar a pessoa, especialmente quando se trata de criança. Não que os mais idosos, como é o meu caso, mereçam menos comiseração, mas na criança isso tem uma dor dupla. Então eu quero me congratular com esta abertura para aumentar a sensibilidade humana, para humanizar ainda mais a responsabilidade desta comissão. Muito obrigado. Continue a discussão a matéria, concedo a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, eu acho que é uma matéria tão importante e eu acho que os colegas não entenderam ainda, senador Moro, a importância dessa matéria. Não é só humanizar, é levar juízo lá para dentro do CONITEC. Eu posso falar isso, eu sei. E por que posso falar? Nada sobre nós sem nós. Decisões tomadas por técnicos, decisões tomadas, lamento informar, com influência da indústria farmacêutica, sem ouvir quem mais precisa. A deputada Rosângela vem com uma proposta que é o sonho e anseio de todo o segmento. Quero te cumprimentar, deputada, te cumprimentar pela iniciativa e que honra ter o senhor como relator. Fomos ministros juntos e quanto choramos com algumas decisões ou não decisões do CONITEC, que de não ouvir quem mais precisava ser ouvido, a sociedade civil. Parabéns pela matéria, parabéns, Rosângela, parabéns, senador Moro, e o Senado Federal. Tenha certeza que nós estamos fazendo justiça hoje e nós vamos avançar. E quem sabe esse representante da sociedade civil, além de levar humanização, leve juízo para o CONITEC. Parabéns. Continua em discussão a matéria, concedo a palavra ao nosso querido senador Flávio Arnes. Obrigado, senhor presidente. Eu quero também cumprimentar a deputada Rosângela Moro, que está sentada aqui à minha direita, autora do projeto de lei e muito vinculada à área das associações que tratam de doenças raras,
particularmente, em outras áreas também. Parabéns pelo trabalho. E cumprimentar o nosso colega do Paraná, né, que honra o Paraná também, o senador Sérgio Moro, pelo relatório. Eu quero dizer que o grande debate acontece na Anvisa, em primeiro lugar, para a autorização do medicamento, depois na precificação, estabelecimento do preço do medicamento, né, e muita coisa tem que ser aprimorada aí, e depois na Conitec também para a incorporação desse medicamento no SUS. E aí a gente aponta para aquilo que é essencial, a sociedade organizada ter assento no Conitec de acordo com o assunto que estiver sendo debatido. O senador Sérgio Moro deixou muito claro isso. Estamos discutindo AME, atrofia muscular espinhal, que haja representação da AME nesse debate. Ela, esclerose lateral amiotrófica, que haja a representação também no Conitec nesse momento. Ou, por exemplo, Duchenne, outra doença. Isso vai fazer com que as famílias, as pessoas se sintam mais seguras, mais amparadas, mas principalmente aquilo que a senadora Damares falou, nada sobre nós sem nós. Então, se está sendo discutido, não é, Girão, uma determinada doença, que haja a representação ou da sociedade organizada dessa doença no Conitec, no momento do debate da incorporação ou não. Que quem entende disso é a família que está lá na ponta, que ela está lidando com a pessoa todos os dias, né, e tem uma janela de oportunidades que muitas vezes representa ter uma deficiência ou não ter uma deficiência, e essa informação precisa chegar, né, estar junto no momento da decisão pela Conitec. Então é um projeto muito bom, muito interessante, necessário, aprimorem muito o processo de decisão com a participação social, que é extraordinário, uma representação que eles sabem estão muito organizados pelo Brasil. E, aliás, lembrando, o mês de fevereiro foi o mês das doenças raras, né? 29 de fevereiro é um dia raro, é o dia das doenças raras. Como não tivemos o dia 29, foi no dia 28. E são 8.000 doenças raras, 700, 800 identificadas. Mas também são 15 milhões de brasileiros, são poucos brasileiros em cada doença rara, mas muitas doenças raras em termos de número. Então, um avanço bom, parabéns para a deputada Rosângela Moro e também para o nosso senador relator. Obrigado. Em discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para parabenizar o relator, a autora, a deputada Rosângela, pelo acatamento da emenda de redação, que aprimora o texto e evita um risco de empate ou de indefinição, mas principalmente por valorizar essa inclusão da sociedade num espaço tão importante. Então, parabéns para os envolvidos. Desejo boa sorte ao projeto. Consulto se há senadores ainda inscritos para discutir. Senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente histórico do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Eu queria aplaudir o senador Sérgio Moro e, evidentemente, eu já fiz essa brincadeira contigo, a sua mulher é melhor que ti, a deputada. Então, ela está de parabéns. E só uma informação que talvez o senhor não saiba. Num pequeno distrito do estado de Goiás, chamado Araras, há uma cidade de 1.700 habitantes. Por incrível que pareça, é a cidade, proporcionalmente do mundo, que tem mais doença rara. E o nome da doença, não sei se você sabe, ministro, senador, chama-se xeroderma pigmentosa. É uma doença terrível e eu, graças a Deus, fico feliz de vê-lo junto com a sua esposa nessa luta, porque é uma causa minha em Goiás
E o primeiro Instituto de Doenças Raras do Brasil foi inaugurado por mim, com minhas emendas, assim como o Centro Diabético, também o primeiro do Brasil em Goiânia, assim como também o Instituto de Autismo, já são 10, graças a Deus, no estado de Goiás. Então, parabéns e tenha certeza que todo o Brasil tem essa mesma postura sua e de sua esposa. Consulto se há algum senador ou senadora que deseja discutir a matéria. Não havendo mais concedo a palavra ao relator. Presidente, só uma observação. Quero agradecer as palavras generosas dos colegas senadores e senadoras que se manifestaram. A minha esposa lutou por esse projeto, mesmo antes de ser deputada federal. Por vários anos ela foi procuradora e advogada, não só de associações de pessoas com doenças raras, mas também de pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência. Ela sempre relatava o desejo de aprovar esse projeto. Tive a honra, na verdade, de participar aqui lateralmente, relatando, mas o mérito da construção política é todo da deputada. Só uma observação que faço adicional, que a meu ver é muito importante, não que o tema das doenças raras não seja fundamental para as pessoas envolvidas e para a nossa também atenção, mas o projeto ele vai muito além da questão das doenças raras, porque, em verdade, o que prevê a representação na Conitec de usuários do sistema de saúde, seja qual for a patologia, ou seja qual for a especialidade envolvida. Então, infelizmente, todos os brasileiros estão sujeitos ao câncer. Haverá a possibilidade de ter um representante na Conitec, com vez e voto, para discutir a inclusão ou não de um tratamento ou de um novo medicamento para tratar aquela doença tão cruel e que atinge a todos os brasileiros. Então, apenas faço essa observação que vai muito além do tema das doenças raras, embora o tema das doenças raras por si só já justificasse a modificação normativa. É um projeto extremamente simples e até nós estranhamos porque isso não foi pensado e aprovado anteriormente, mas o momento é de comemoração, claro, se ele for aprovado. É isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto, da emenda e da subemenda em turno único nos termos do parecer de plenário. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto e a emenda número 1 de redação com a subemenda apresentada pelo relator. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão, em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Parabéns, Muro. Eu queria consultar o plenário